Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Dispomos-nos a celebrar a Eucaristia, sacramento da vida, sacramento da vida entregue por cada um de nós, sacramento da vida verdadeira, que somos chamados também nós, cada um de nós, a viver, primeiro a celebrar e celebrando, vivê-lo no cotidiano, no concreto da nossa vida. Disponhamos então a celebrar a Eucaristia e ao início desta celebração façamos também reconhecendo as nossas faltas de amor para com Deus e para com os irmãos e irmãs. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, grande no amor e rico da misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, cuja providência não se engana em seus decretos, humildemente vos suplicamos, afastai de nós todos os males e concedei-nos todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Tobias. Naqueles dias, eu, Tobit, de alma angustiada, gemendo e chorando, comecei a dizer entre suspiros a seguinte oração:
Vós sois justo, Senhor, e são justas todas as vossas obras. Os vossos caminhos são misericórdia e fidelidade. Vós sois o juiz do mundo. Agora, Senhor, lembrai-vos de mim e olhai para mim. Não me castigueis pelos meus pecados e erros, nem pelos dos meus antepassados, que cometemos na vossa presença, desobedecendo aos vossos mandamentos. Por isso, vós nos entregastes à pilhagem, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e ao insulto de todos os povos entre os quais nos dispersastes. Na verdade, todas as vossas sentenças são justas. Quando me tratais assim, por causa dos meus pecados e pelos dos meus antepassados, porque não cumprimos os vossos mandamentos, nem procedemos fielmente para convosco. Mas agora tratai-me como for do vosso agrado. Ordenai que me seja tirada a vida, para que eu desapareça da face da terra e em terra me venha a tornar. Para mim, na verdade, é melhor morrer do que viver, pois tive de ouvir ofensas caluniosas e sinto uma grande tristeza. Senhor, fazei que eu me livre desta aflição, deixai-me partir para a eterna morada. Não afasteis de mim o vosso rosto, Senhor, porque para mim é melhor morrer do que suportar tão grande aflição na minha vida e ter de ouvir tantos insultos. No mesmo dia, sucedeu que Sara, filha de Raquel, que vivia em Echatana da Média, também foi insultada por uma serva do seu pai. Ela tinha casado 7 vezes, mas Asmodeu, o demónio malfazejo, matava-lhe os maridos antes de viverem com ela, conforme está prescrito às esposas. A serva dizia-lhe: És tu que matas os teus maridos. Já casaste com 7 homens e não usaste o nome de nenhum deles. Porque nos tratas mal por causa da sua morte? Vai-te com eles e que nunca se veja nascer de ti filho nem filha. Nesse dia, Sara entristeceu-se profundamente e começou a chorar. Subiu à sala do andar superior da casa de seu pai e quis enforcar-se. Mas, refletindo, pensou: talvez insultem meu pai e lhe digam: só tinhas uma filha querida e ela enforcou-se por causa das suas desgraças. Assim faria descer meu pai à morada dos mortos, cheio de desgosto na sua velhice. É melhor que, em vez de me enforcar, eu suplique ao Senhor que me faça morrer, para não mais ter de ouvir insultos na minha vida. Então, estendeu as mãos para a janela e começou a rezar. Nesse momento, a prece de ambos foi escutada pelo Deus da Glória, e o anjo Rafael foi enviado
para dar remédio a Tobit e a Sara. Palavra do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo foram ter com Jesus alguns saduceus, que afirmam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém um irmão, que deixe esposa sem filhos, esse homem deve casar-se com a viúva para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou com a viúva e também morreu sem deixar descendência. O mesmo sucedeu ao terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando voltarem à vida, de qual deles será ela esposa? Porque todos os 7 se casaram com ela. Disse-lhes Jesus: Não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Na verdade, quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas são dadas em casamento, mas serão como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, no episódio da sarça ardente, como Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob? Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Vós andais muito enganados. Palavra da salvação. Todos nós experimentamos dificuldades na vida, todos nós experimentamos momentos mais difíceis na vida. Alguns de nós experimentam também a desgraça, os momentos em que ficamos impotentes, sem capacidade de reagir, de viver. Assim também aparecem-nos apresentados um homem e uma mulher, Tobit e Sara, na primeira leitura que ouvimos do livro de Tobias. Tobit, cego há 3 anos, incapaz de trabalhar, dependente da mulher, que não é mal, mas naquele tempo era, dependente da mulher, do trabalho da mulher, pede, diante da desgraça, ele reza. Enquanto que a mulher, diante da desgraça, acusa, Tobit, diante da desgraça, reza. Confia a Deus a sua pessoa, confia a Deus a sua vida, ainda que peça a morte. E 500 quilómetros de distância do lugar onde vive Tobit, temos Sara. Sara, uma jovem mulher a quem não é dada, a quem não tem a capacidade de ser mãe graças a um demónio que impede, que mata os maridos e por isso impede de se casar, impede de ser mãe. Também ela, diante desta desgraça, reza, confia ao Senhor a sua vida, confia ao Senhor a sua desgraça. E o final da leitura que ouvimos deixa-nos uma certeza: as preces chegam a Deus. Assim como a oração do povo no Egito, no cativeiro do Egito, como nos recorda o início do livro do Êxodo, chegou ao ouvido de Deus, assim é também a prece de Tobit, a prece de Sara. O pedido deles chega a Deus. E em vez
de dar-lhe o que eles pedem no desespero, que é a morte, Deus dá-lhe a vida. Deus dá-lhes mais vida ainda. E é esta a forma de agir do nosso Deus. Como Jesus bem recorda no Evangelho que acabamos de ouvir, o nosso Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Mas não de vivos quaisquer, mas de pessoas, homens e mulheres que vivem como ressuscitados, ou seja, com mais vida. Vivem já, experimentam já agora, apesar das dificuldades, apesar das contrariedades da vida, apesar das desgraças, experimentam já a vida de Deus. E, sobretudo, o Evangelho, mas também a oração de Tobit, deixa-nos dois instrumentos, digamos assim, duas técnicas, entre aspas, para enfrentarmos as desgraças, enfrentarmos as contrariedades, as dificuldades da vida. A primeira, do livro de Tobias, na oração de Tobit, o recordar. Recordar. Sabemos que recordar, o verbo quer dizer levar ao coração, trazer ao coração. Recordar é olhar para trás e ver a história que Deus vai construindo, que Deus vai fazendo comigo, com cada um de nós. E recordando, vejo o amor de Deus, a sua misericórdia, a sua paixão por cada um de nós, por mim, por cada um de nós. Mas ao mesmo tempo que vejo a misericórdia, vejo também as minhas faltas no amor, o meu caminho de amor ainda imperfeito, mas que me disponho em Deus e com Deus a vivê-lo até à plenitude, a vivê-lo como ressuscitado. E isso já, viver o amor de Deus por completo na minha vida, é já vida de ressuscitado, vida de ressuscitada. O outro instrumento que as leituras de hoje nos oferecem é a leitura da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, na discussão com os saduceus, Jesus cita sobretudo as palavras do próprio Deus, enquanto que os saduceus citam as instruções que lhes deixou Moisés. Homem santo, homem bom, condutor do povo, mas não Deus. E é importante nós lermos a Palavra de Deus, meditarmos, rezarmos a Palavra de Deus, para vermos e percebermos sempre e cada vez mais a forma de agir de Deus. Como Deus age, como Deus agiu, como Deus age na vida, na minha vida. Como Deus agiu na história do povo, na história também, na vida do Filho, como Deus também age na minha vida, na vida de cada um de nós. Então, com estes instrumentos, com esta certeza de que o nosso Deus quer-nos para a vida, não nos quer para a morte, disponhamos-nos a caminhar e ao celebrar a Eucaristia aprendermos a viver como Jesus viveu, aprender a viver como Deus viveu, dando-se, entregando-se completamente. Irmãos e irmãs, peçamos a Jesus Cristo, ressuscitado pelo Pai, que abra o nosso coração às riquezas do seu mistério e confirme a nossa fé na sua ressurreição, dizendo: Senhor Jesus, iluminai os nossos corações.
para que os batizados tenham a capacidade de falar aos que os interrogam sobre a vida eterna com as próprias palavras de Jesus. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que os indiferentes, os ateus e os agnósticos que negam Deus ou dele escarnecem com desdém, venham um dia a descobrir o seu engano. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que a palavra de Jesus sobre a ressurreição e sobre aquele que desde o princípio é Deus dos vivos, seja sempre o alicerce firme da fé da Igreja. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que as aflições pelas quais passam muitos homens sejam vencidas pelos dons da fé e da esperança e pela força da oração que faz milagres. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que as súplicas que sobem ao céu nesta Assembleia sejam escutadas pelo Deus da Glória que escutou Sara e pelos seus anjos, traz remédio aos nossos males. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, iluminai os nossos corações. Senhor Jesus Cristo, confirmai a nossa fé na ressurreição dos mortos e na vida eterna que professamos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Oremos juntos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Confiando na vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de toda a humanidade, atribulada no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles e aquelas que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende a misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós, Senhora, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de teres minha morada, mas dê-me palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
Guiai, Senhor, com o vosso Espírito, aqueles que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, de modo que, dando testemunho de vós, não só com palavras, mas em obras e verdade, mereçamos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.